Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Preste atenção nesse texto, por favor. O menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. Preste atenção. As visões não eram frequentes. Em tempo onde a palavra é rara e as visões não são frequentes, não tem manifestação. Eu vou repetir. No tempo em que a palavra é rara e a visão não é frequente, não tem manifestação. Versículo 2. Certo dia o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, ele está ficando cego, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Perceba que Eli estava deitado no lugar de costume, mas o texto é muito claro em enfatizar que Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: eu não chamei você, vá deitar. Ele foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar: Samuel. Este se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: meu filho, eu não chamei você, vá deitar. Porém Samuel ainda não conhecia, presta atenção nisso, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso, Eli disse a Samuel: vá deitar. Se alguém chamar, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo... E o Senhor disse a Samuel: eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que a ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra Eli tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim. Porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os... Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, por favor. Espírito da verdade, eu sei que tu estás aqui. A minha oração é que tu ministres na vida de cada um de nós e que saiamos deste lugar completamente diferente como nós entramos. A tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Ela está apta a discernir, a separar aquilo que pode daquilo que não pode. Fala conosco nesta noite. Nos ajuda, clareia o nosso entendimento, para que possamos de verdade viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. Entregamos o comando desta reunião nas tuas mãos e te peço, me usa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor. Esse é um tempo em que a palavra era rara e as visões não eram frequentes. Num tempo em que a palavra é rara e as visões não são frequentes, como eu disse, não tem manifestação. Eu queria que você tentasse imaginar comigo aqui a cena. Capítulo 1, 1 Samuel. Tinha um homem chamado Eucana,
ele tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha muitos filhos e Ana era estéril. Todos os anos eles iam até Siló sacrificar e oferecer um culto ao Senhor. E todas as vezes que Ana ia junto com seu marido Eucana e junto com a sua concorrente, chamada Penina, o texto diz que Penina sempre debochava de Ana, porque ela tinha filhos e Ana não tinha. Um belo dia, Ana resolve fazer uma oração. Diferente das outras vezes, ela faz uma oração dizendo: Senhor, o meu desejo é ser mãe, mas eu quero fazer um voto contigo, que se tu me der um filho, eu devolvo ele para você. E Deus gostou da ideia. Por que Deus gostou da ideia? Porque Ana queria um filho, mas Deus queria um profeta. Quando Ana quer um filho e Deus quer um profeta, e Ana resolve dizer para Deus que ela devolveria para Deus aquilo que Deus estava dando, Deus gostou do assunto e ele falou: cara, eu estou nessa causa. Eu vou te dar um filho e você vai me dar um profeta. Por isso que aquela canção diz que quando os céus e terras se encontram, alinhando o seu plano, lembra? O universo estremece, lembra aquela música? Davi Fernandes? Porque o céu tem um plano para você e a terra também tem um plano. Quando o plano da terra se encontra com o plano do céu, quando eu digo plano da terra, não estou dizendo a terra em si, eu estou dizendo os teus planos. Quando os teus planos se encontram com os planos de Deus e tem esse encontro, é uma explosão. Quando alinha um com o outro, é uma explosão. E o que Deus estava falando para Ana é o seguinte: olha, Ana, eu gostei do teu projeto, então eu vou entrar nele. E Deus resolve dar um filho a Ana. E Ana, como havia prometido, porque a Bíblia diz que nós não devemos fazer voto de tolo. Então Ana, por ter prometido a Deus que devolveria o menino, alguns estudiosos dizem que na faixa de 3 para 4 anos, entre 2 a 4 anos, Ana leva o menino até o templo e entrega para o profeta, para o sacerdote Eli, o menino, e volta para sua casa. E de ano em ano, ela ia lá na casa de Eli, lá no templo, ela ia lá entregar uma túnica talar para o menino, ela ia lá trocar as roupas do menino. Então eu queria que você tentasse imaginar a cena: uma mulher estéril, deseja ter um filho, agora Deus dá um filho para ela, ela faz um voto com Deus que ela daria o filho para o pastor da igreja cuidar. Esse é o cenário. Aí a mulher tem um filho e traz até a igreja e diz para o pastor: olha, eu fiz um voto e agora o filho, você que vai cuidar dele. Só que o pastor daquela época, o sacerdote Eli, ele tinha 2 filhos chamados Ofni e Finéias. Estamos juntos até aqui? Esses 2 filhos, que eram também sacerdotes, eles faziam tudo, exceto a função de sacerdote. Eles roubavam a oferta, eles tinham um relacionamento com mulheres atrás do templo, eles faziam tudo o que eles podiam fazer, e eles não tinham temor nenhum. E Deus já havia avisado para Eli, que se Eli não corrigisse os seus filhos, viria um julgamento sobre a sua casa. Só que Eli, ele é um homem omisso, ele é um pai omisso. Ele vê o que os filhos estão fazendo, mas ele não se envolve com as falcatruas dos filhos. É triste dizer isso, mas homens e mulheres, pais e mães omissos, em algum momento da história vão pagar um preço. Pessoas que são omissas, em algum momento da história a conta chega. Eu costumo dizer que é igual quando você passa num sinal vermelho, Alain. Você passou no sinal vermelho, acontece alguma coisa no momento? Não, mas daqui a alguns dias o correio vai lá na tua casa entregar um bilhete. Quando você abre, tem uma multa para pagar, porque no primeiro momento parece que nada aconteceu, mas a conta chega. Assim é o pecado na vida de um ser humano. Quando um homem, uma mulher peca, aparentemente nada aconteceu, mas depois de um tempo chega a fatura na casa. Você está aqui comigo? Então ele foi avisado do que Deus estava colocando sobre ele, mas ele foi omisso. Então se Deus é omisso, se o sacerdote é omisso, o que Deus faz? Ele fica um tempo sem que a palavra de Deus, ela começa a ser rara e as visões não são frequentes. Então Deus não visita mais esse sacerdote. Porque se esse sacerdote que foi levantado por Deus para poder exercer a função de um sacerdote, se ele não exerce a função, não tem problema nenhum. Deus é obrigado a tirar o sacerdote de cena e colocar um sacerdote segundo a vontade dele. Você está aí? E assim aconteceu. O menino Samuel, ele cresce num ambiente completamente descompensado, mas é isso que eu quero que você entenda essa noite. Ele cresce num ambiente descompensado, mas o ambiente descompensado não cresce dentro dele.
Ele cresce numa casa doente, mas a doença da casa não habita dentro dele. Então, quando você vem com uma desculpa de que você é assim por causa do ambiente em que você vive, isso não é desculpa, porque Samuel viveu num ambiente pior do que o que você vive, e a doença daquele ambiente não entrou dentro de Samuel. Então Samuel, quando cresce, tem um momento que Samuel está um pouquinho maior, mas ele ainda é um menino, ele ainda é um jovem. Aí agora Deus resolve, lembra comigo? A palavra não era rara e as visões não eram frequentes. Em outra palavra, eles se reuniam ali na igreja, mas não tinha manifestação de poder. Não tinha manifestação de poder, mas Deus, um belo dia, Deus resolve falar com o menino Samuel. Samuel, Samuel. E o menino ouve aquela voz e fala assim: opa, eis-me aqui. Aí ele levanta e vai até ali. Ele faz isso por 3 vezes. Ele vai até ali e diz assim: opa, tu me chamou. Ele fala: não, eu não te chamei, volta para dormir. Na 3ª vez, Samuel entendeu que era o Senhor. E aí ele disse: fala que o teu servo ouve. E Samuel fez exatamente como ele havia dito. Mas olha que coisa incrível, coloca para mim 1 Samuel 3,7. Porém Samuel ainda não conhecia o... Mas peraí, Samuel trabalhava ou não dentro da igreja? Sim ou não? Sim. Samuel servia dentro da igreja, em outras palavras, ele era voluntário na casa. Agora eu te pergunto, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não se havia sido manifesta a ele. Pastor, você está querendo me dizer o seguinte, que eu posso trabalhar para Deus sem conhecer Deus? Exatamente isso que eu quero falar essa noite. Você pode trabalhar para Deus, servir a Deus, sem conhecer o Deus que você trabalha e para que você serve. Porque Samuel exercia a função, mas ele ainda não conhecia o Senhor. Ele não sabia a voz do Senhor. E pela primeira vez ele ouve a voz daquele para quem ele trabalhava. Eu quero nessa noite, trazer uma mensagem para o teu coração. Eu quero que você entenda que muito mais do que você trabalhar para Deus é você se relacionar com Deus. Muito mais do que você exercer uma função dentro da igreja é não permitir que a função exerça você, mas que você saiba pelo qual motivo você está exercendo essa função. Hoje à tarde eu estava conversando com a minha esposa e a gente falava sobre isso. Pastorear uma arte. Na verdade, não pastorear, liderar uma arte, sim ou não? Eu tenho empresários aqui, eu tenho profissionais liberais, tenho pessoas que têm várias empresas. É uma arte liderar, né, Fábio? É uma arte. Porque o maior desafio de um ser humano é você implantar no coração, Luiz, no coração de alguém, aquilo que você recebeu de Deus. Porque uma coisa é você receber de Deus e de falar para o povo aquilo que Deus falou contigo. A outra coisa é você conseguir expressar com palavras e com atitudes aquilo que Deus confirmou no teu coração que Ele vai fazer. Porque eu posso muito bem chegar aqui e falar: Deus falou comigo, você pode acreditar ou não, mas quando eu começo a mostrar para vocês, através de fatos, que aquilo que Deus falou comigo está acontecendo no natural, vai chegar um tempo que você não vai duvidar mais, você vai dizer: cara, Deus fala com esse cara. Sim ou não? E o que eu quero nessa noite é que a gente construa junto essa mensagem, entendendo que muito mais do que nós expressarmos aquilo que nós conhecemos ou aquilo que nós sabemos, é nós expressarmos de fato aquilo que nós nos tornaremos. Porque uma coisa é onde eu sei que eu vou chegar, e a outra coisa é a certeza daquilo que eu tenho convicção de que Cristo falou comigo, que é o lugar que Ele vai me levar. Porque a Bíblia diz que o homem faz muitos planos, mas a resposta exata vem do Senhor. O homem projeta muitas coisas, mas o Senhor é quem dá a palavra final. Então Samuel, ele cresceu dentro de um ambiente onde ele não tinha perspectiva nenhuma. Tudo estava ali ao seu redor, tudo levaria ele ao fracasso. Mas perceba que a atitude de Samuel
Samuel, ele estava servindo com o coração puro. Ele estava dentro de uma casa doente, mas o coração dele era puro. O que eu quero te dizer nessa noite, Belém, é que se você estiver aqui dentro dessa casa com o teu coração puro, por mais que em alguns momentos você ache que não vai acontecer, tenha convicção de que o Deus a qual nós servimos, Ele tem visto as tuas aflições, Ele tem visto as tuas lutas, Ele sabe exatamente quem você é, e Ele no momento oportuno, Ele vai te levar para o lugar que Ele tem para você. Creia nisso. Creia nisso. Eu vejo que tem muitas pessoas que querem me ajudar na obra, eu louvo a Deus por isso. Mas se eu começar a ouvir todo mundo que tem um monte de ideia, eu acabo não tendo ideia nenhuma, porque cada um pensa de uma forma. Eu hoje recebi um príncipe de Deus na parte da tarde, um pastor de igreja, eu estava conversando com ele, e ele estava conversando comigo e batendo papo, e ele me expondo ali a vida dele em si, eu não vou abrir aqui. Mas teve algo que me marcou muito, porque ele disse o seguinte: não, pastor, porque lá nós temos um conselho, e quando o conselho decide, a minha palavra não vale de nada. Aí eu falei para ele, cara, então deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente vai para a Bíblia, não é o que a gente acha, não é o que a gente pensa. Quando a gente vai para a Bíblia, e Deus fala com um homem chamado Moisés, que conduzia um povo de milhões de pessoas. Quando esse homem recebe uma instrução de Deus e diz para o povo aquilo que ele achava, ou melhor, aquilo que ele tinha certeza que Deus iria fazer, ele precisava ir ao conselho para perguntar por que o conselho achava. Aí ele, não. Eu falei, pois é nesse evangelho que eu acredito, um evangelho onde nós temos um relacionamento íntimo com Deus, e quando nós nos relacionamos com Deus, não nos preocupamos com os conselhos que as pessoas nos trazem. Eu não estou dizendo que conselho não é bom, pelo amor de Deus, conselho é bom, a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, mas o que eu quero trazer essa noite, é que quando você tem um relacionamento íntimo com Deus, quando Deus fala diretamente contigo, você pode até se aconselhar com os outros, para que os outros confirmem aquilo que Deus já falou contigo, e não para trazer dúvida para o teu coração, se deve ou não fazer. Eu não sei com quem Deus está falando nessa noite, essa mensagem está sendo pregada agora, está sendo construída nesse momento. Eu acredito firmemente que o problema do ser humano é que ele tem muitas dúvidas. O problema do ser humano é que quando ele está diante de uma decisão importante, ele não sabe se deve tomar, se deixa de tomar. Ele fica em dúvida, faço ou não faço, devo ir, devo ficar. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu falei aqui, quando ele vai lutar contra os filisteus, 2 Samuel 5, ele ora ao Senhor, Deus manda ele por trás, ele vence a batalha. Os filisteus vão embora, daqui a pouco os filisteus voltam. Davi tinha acabado de vencer a batalha, Davi sabia como fazia, Davi poderia ter ido novamente por trás para tentar guerrear e vencer. Davi não faz isso, ele pergunta, Senhor, eu devo ir? Não vá, Davi, eu vou te dar uma nova estratégia. Deixa eu te dizer uma coisa, Belém, para novas lutas existem novas estratégias, para novos adversários Deus tem sempre um plano novo. Aquilo que foi suficiente na tua vida ontem não será suficiente amanhã. As lutas que você enfrentou ontem simplesmente foi para capacitar você para que você chegasse no dia de hoje. Mas essas lutas que você está enfrentando, você precisa consultar a Deus, porque se você não consultar a Deus, você vai perder. Eu vou repetir para você, as lutas que você teve ontem foi para capacitar você para chegar no lugar onde você se encontra hoje. Mas o lugar que você está hoje não tem a ver com a tua força, tem a ver com a força do Senhor sobre a tua vida. E se você quer continuar vencendo, você vai precisar consultar o Senhor todos os dias, para que um novo estágio na sua vida aconteça, para que um novo estágio aconteça, para que um novo estágio aconteça. Deus é soberano. Samuel, ele cresce naquele ambiente, um ambiente onde a palavra ela era rara, as visões não eram frequentes. Em outras palavras, não tinha manifestação de poder. Só que Samuel, ele cresce naquele ambiente, permanecendo firme no propósito da sua mãe. A Bíblia não diz, mas eu fico imaginando todo ano Ana levando uma roupa para o menino, porque a roupa quando ele tinha 3 anos era uma, quando ele fez 4 anos era outra, quando ele fez 5 era outra, e assim sucessivamente. Então todo ano, diz a Bíblia que a mãe levava uma roupa. A Bíblia não diz, mas eu fico imaginando Ana olhando dentro dos olhos de Samuel, dizendo, Samuel comentando, mãe, tu não sabe o que Hofni e Finéias fizeram hoje. Deixa eu te falar uma coisa, Samuel, não importa o que eles fizeram, o que importa é o que você vai fazer.
Não me importa quem eles são, me importa quem você é. Samuel, eu consagrei você ao Senhor, eu prometi você para o Senhor me deu você, você é diferente, Samuel. Samuel cresceu num ambiente onde as palavras daquele lugar não penetravam na mente de Samuel. Samuel entendia quem ele era, e quando ele entendeu quem ele era, ele começou a viver dentro daquele ambiente doente, a melhor fase da sua vida. É isso. Existem ambientes que talvez você possa foi inserido, mas esses ambientes não podem entrar dentro de você. Você precisa olhar para o reino de Deus, entendendo que o que o Senhor tem para a sua vida é muito maior do que o que você imagina. Uma vez eu peguei uma mensagem aqui há muitos anos atrás, em breve eu vou trazer ela de volta, chamado A Viagem. Quem estava aqui? Algumas pessoas estavam aqui. E eu falei o seguinte: quando você faz uma viagem, por exemplo, eu dei exemplo dos Estados Unidos. Você, quando vai viajar para os Estados Unidos, você tem que tirar um passaporte, você tem que tirar um visto. Não é qualquer um que entra lá. Você tem que ter um visto para ter um acesso aos Estados Unidos. Você tem que ser chancelado. Aquele país que você está indo visitar, ele tem que aprovar a tua ida para lá. Você não vai de qualquer jeito, peguei um avião e vou. Não é assim que funciona. Eles têm que aprovar a tua ida. Então você, além de ter um passaporte, você tem que ter um carimbo no teu passaporte, que é uma liberação de um visto para que você possa acessar esse lugar. E quando você chega nesse país que você está viajando, as regras lá muitas vezes são diferentes daqui. Aqui, desculpa a expressão, se você faz xixi no chão, provavelmente não vai dar em nada. Mas lá, se você fizer xixi no chão e um policial te pegar, você não sabe o que acontece contigo. Porque a lei de cada país, preste atenção nisso, a lei de cada país vai reger o que o presidente daquele país, o Congresso daquele país determinou. Nós vivemos num plano terreno, num lugar chamado terra. Mas a minha Bíblia, igual a tua, diz que eu não sou desse lugar. Você não pertence a esse lugar. Nós somos, está escrito na palavra, nós somos cidadãos do reino dos céus. Nós estamos aqui, recebemos um carimbo do Senhor para visitar esse lugar. Estamos aqui de passagem, aqui não é o nosso destino. E eu estava dizendo nessa pregação que muito melhor do que você visitar um país, é você voltar para a tua casa. Não sei se você concorda comigo. Eu já viajei para alguns países, já fiquei em hotéis 5 estrelas, travesseiro top, tudo maravilhoso, mas quando eu chego em casa, eu sinto o cheirinho do meu travesseiro, não tem nada melhor. É isso ou não é? É isso ou não é? Quem está acostumado a viajar é isso? Você pode viajar para os melhores lugares do mundo, é muito bom, você curte, caramba, que lugar lindo, é maravilhoso, é uma viagem incrível, mas quando você pega o avião, você está voltando para casa, meu Deus, a minha casa, a minha cama, não existe nada melhor que a tua cama, não existe nada melhor que o teu travesseiro, não existe nada melhor do que a tua casa. E nessa mensagem, eu quero repeti-la aqui, eu falei que muito melhor do que viajar para um lugar, é você voltar para a tua casa. E o que eu quero te dizer nessa noite é, muito mais do que sair do nosso lugar de origem, estar aqui nesse lugar, visitando esse lugar, é o dia que nós voltarmos para a nossa origem. O dia que nós voltarmos para a nossa origem, nós vamos perceber que, por melhor que seja esse lugar, não se compara à nossa casa, não se compara ao lugar que nós vivemos. Nós vamos passar aqui 70, 80, 90 anos, mas um dia vamos voltar para a nossa casa, vamos viver a eternidade nela. Você está comigo aqui? Então Samuel, ele cresceu naquele ambiente, e a Bíblia não diz, mas eu fico imaginando a mãe, todo ano, firmando, revalidando aquilo que ela havia colocado, implantado no coração dele. E quando aquele menino ele vai crescendo, ele sabia quem era Hofni, quem era Finés, e sabia quem era Eli. Quando Deus aparece para ele, Deus fala assim, Samuel, eu vou fazer o que eu prometi que ia fazer. Eu te pergunto, lembra quando, Gênesis capítulo 15, se não me falha a memória, está na Bíblia, Deus vai visitar Abraão.
Ele, quando vai visitar Abraão, ele vai visitar Abraão para dizer que vai destruir Sodoma e Gomorra. Ele fala assim: Abraão, eu vou destruir o ambiente lá, eu vou destruir a cidade toda. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Por que Deus visita um homem que não tinha nada a ver com o povo lá? Por que Deus visita esse homem para dizer para esse homem o que vai fazer? Porque a minha Bíblia, igual a tua, diz que Deus sempre vai revelar os seus segredos. Pega isso no teu coração. Deus sempre vai revelar o seu segredo. Se você é íntimo de Deus, se você é uma pessoa próxima de Deus, Deus sempre vai revelar para você em primeira mão uma informação privilegiada. Você sabe que informação privilegiada não tem preço, concorda? Concorda, sim ou não? Se eu sei que hoje o dólar amanhã vai bater R$7, o que eu faço? Vendo tudo que eu tenho, compro dólar. Porque se eu vender tudo que eu tenho, compro dólar. Quando o dólar subir a 7, eu vendo ele a 7, eu ganho um caminhão de dinheiro. Isso chama-se informação privilegiada. Todo aquele que é íntimo de Deus tem informações que outros não têm. Pastor, então Deus tem íntimos? Deus tem preferência? Não, Deus não tem preferência, Deus tem íntimos. Deus tem pessoas que acessam o coração dele e que recebem revelações que muitos não entendem. O desejo do meu coração é que eu e você sigamos firme, entendendo o verdadeiro propósito que o Senhor tem na nossa vida. À tarde eu estava falando sobre propósito, e eu falei que uma pessoa que não tem um propósito definido, eu conversava isso com a minha esposa também no carro. Foi bom que a gente foi para São Paulo de carro e voltou de carro, então a gente teve muito tempo para conversar. E a gente, quando dentro do carro conversando, a gente falava sobre propósito. Ela falou assim: Léo, deve ser muito ruim, né, a pessoa que não sabe o seu propósito de vida. Uma pessoa que não sabe qual o motivo que ela veio à Terra. Uma pessoa que não sabe qual é o seu chamado. Uma pessoa que não sabe qual é a sua identidade definida na Terra. Isso deve ser muito ruim. Eu falei para ela: deve ser péssimo isso. Porque se você não sabe quem você é, você não sabe para onde vai. Eu preguei uma série de mensagens chamada Paternidade, e eu disse o seguinte: uma criança, quando ela é pequenininha, se vem alguém adulto e dá uma balinha, é só dar uma balinha para ela, que pega ela pela mão e carrega para onde quiser. Assim, é triste dizer, mas são muitos de nós diante do Senhor. E principalmente diante do inimigo da nossa alma. O inimigo da nossa alma dá uma balinha na boquinha, pega você pela mão e carrega para onde quer. Porque você não sabe quem você é, você não sabe quem é teu pai, você não tem uma identidade definida. E quem não tem uma identidade definida, não tem um propósito estabelecido, vai para qualquer lugar que dizem que é bom. Se alguém diz que está bom ali você vai. Se alguém diz que é bom ali, você vai para lá. Amanhã tu já está indo para trás, amanhã tu está indo para frente. Você vai para qualquer lugar, porque disseram para você que é bom, mas você não sabe nem o que é bom, o que é ruim. Então você fica pulando de galho em galho, porque dizem para você que é bom. O desejo do meu coração é que eu e você possamos nos espelhar em Samuel e entendermos o propósito e o chamado que o Senhor tem na nossa vida. Porque quando eu entendo quem eu sou em Deus, quem é o Senhor para mim, as palavras podem até ser raras, as visões podem não ser frequentes, mas o mesmo Deus que falou com Samuel é o Deus que vai falar comigo e contigo nesses dias. O mesmo Deus que visitou Samuel: pastor, mas eu não estou sentindo. Desde quando a Bíblia diz que Deus mandou você sentir? Desde quando a Bíblia mandou a gente sentir? Pastor, eu não estou sentindo. Desde quando a Bíblia diz isso? A Bíblia não diz para a gente sentir, a Bíblia diz para a gente crer. Samuel estava crescendo num ambiente onde a corrupção era muito grande em Israel. A palavra era muito rara, as visões não eram frequentes. Em outras palavras, Deus não se manifestava. Deus ficou um tempo sem se manifestar naquele ambiente. E olha, eu vou dizer uma coisa para você como crente. A pior coisa, grava isso no teu espírito. A pior coisa que existe na vida de um ser humano, você já pegou, é não ouvir a voz de Deus. A pior coisa, eu vou repetir com calma. A pior coisa que existe na vida de um ser humano é ele não ouvir Deus. Deus nunca parou de falar, mas muitas vezes nós paramos de ouvir. E quando a gente para de ouvir, não tem a ver com Deus, tem a ver com o lugar onde nós estamos. Samuel, Samuel. Oi, Eli, tu me chamou? Por que ele fala isso? Porque ele nunca tinha ouvido o Senhor. Mas eu te pergunto, depois você continua lendo a biografia de Samuel.
todas as vezes que Deus chamava ele: Samuel, vai ungir Saul. Samuel, agora vai ungir Davi, porque eu não tenho mais parte com Saul. Samuel não tem dúvida mais que é o Senhor. Samuel agora, quando Deus fala, ele não vai consultar outra pessoa. Foi você que me chamou? Ele sabia que era o Senhor. Uma coisa é quando você nunca teve experiência com Deus. Talvez você pergunte a alguém: você me chamou? Mas quando você passa a ter uma experiência, você não tem mais desculpa. Foi você que me chamou? Não. Foi o Senhor que te chamou. O desejo do meu coração é que o Senhor nunca deixe de falar. Mas acima de tudo, que nós nunca venhamos deixar de ouvir. Que nós possamos estar com os nossos ouvidos aguçados para ouvir a voz do Senhor dizendo: ei, eu amo, a minha esposa me conhece, eu amo. Às vezes eu estou num ambiente assim, aí Deus fala comigo assim: tá vendo aquele rapaz lá de camisa tal? Vai lá e faz isso e isso por ele. E ela é testemunha. Aonde, qualquer lugar, restaurante, qualquer lugar da face da terra, eu levanto e vou. Eu falo: cara, tu não me conhece, mas o Senhor falou comigo e mandou que eu viesse aqui orar por você. E o cara: o que houve? Eu estou precisando, eu pedi a Deus uma resposta e Deus mandou você aqui. Cara, eu não sei você, é a coisa mais incrível na vida de um ser humano, é você ser resposta para alguém. A coisa mais incrível na vida de um ser humano é você ser resposta para alguém. Eu amo ouvir a voz do Senhor. Eu amo quando o Senhor diz para mim: faz isso, faz aquilo outro, anda nesse lugar, sai desse, vai para esse ambiente. A gente precisa buscar a face do Senhor, de modo que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Porque é muito legal eu chegar num domingo aqui, diante de uma plateia grande como essa, e trazer uma mensagem. Mas eu preciso entender o seguinte: não tem a ver com o mensageiro, tem a ver com a mensagem. Por mais que eu me expresse aqui, tente me esforçar, tente falar, tudo que eu venha falar para você, pode não mudar a tua forma de pensar e de agir. Mas quando a palavra do Senhor, que ela diz que é como uma espada, quando ela entra no teu espírito, quando ela entra na tua vida, ela divide literalmente aquilo que pode daquilo que não pode, aquilo que Deus aprova daquilo que Deus não aprova, daquilo que Deus gosta daquilo que Deus não gosta. O meu desejo é que eu e você possamos viver como Samuel, porque o mundo em que nós vivemos, a Bíblia diz que é um mundo caído, o mundo jaz ao maligno. O maligno tem dominado esse mundo, mas o mundo em que nós vivemos não é a nossa pátria é outra. Nós somos peregrinos em terra alheia, nós somos peregrinos num lugar onde não é nosso. Estamos aqui de passagem, pode acreditar nisso, porque a Bíblia diz isso. Estamos aqui de passagem, somos passageiros por esse lugar chamado terra, e um dia voltaremos para a nossa pátria. Mas a pergunta é, eu não sei você, quando eu viajo para os Estados Unidos, eu aproveito muitas coisas lá, mas eu não deixo de ser quem eu sou. Eu me adequo às leis daquele país, mas as leis daquele país não me transformam e não mudam quem eu sou. É isso que eu quero que você saia daqui entendendo. As leis daquele país são leis para aquele país, e não leis que vão ser estabelecidas dentro do meu ser. Deus, quando nos chamou, Ele nos trouxe a este lugar para que as leis dEle, os propósitos dEle, os mandamentos dEle estejam dentro de nós, estabelecidos fortemente. E quando andarmos por essa terra, se nós olharmos e enxergarmos os propósitos dEle, porque as leis dEle estão acima das leis dos homens. Você está comigo aqui? Eu quando chego nos Estados Unidos, quando chego lá, para mim não é problema nenhum não jogar papel no chão, porque eu não jogo aqui na terra, no Brasil. Quando chego lá, desculpa a expressão, eu não faço xixi no meio da rua, porque aqui eu também não faço. O meu norte não é a lei daquele país, o meu norte é a lei do céu. A minha identidade está definida em quem o Senhor tem para mim, e não no país que eu vou. Então eu posso visitar qualquer país, porque qualquer país, por mais rígida que seja a lei, não vai interferir na verdadeira lei que está estampada no meu coração, que é a lei de Cristo. Você está comigo aqui? Naamã, ele era comandante do exército da Síria. Ele era patente alta. Todo mundo respeitava ele.
Agora disseram para ele que ele poderia ser curado lá em Samaria, através de um profeta, chamado Eliseu. Aquele homem sai da jurisdição dele, preste atenção nisso, ele vai até uma outra jurisdição, ele sai da terra dele com as leis dele, ele vai até um outro país com as suas próprias leis, e quando ele chega lá, ele tem convicção de que a autoridade que ele tem dentro da sua casa, dentro do seu país, dentro do seu comando, ele acredita firmemente que ele vai chegar lá, ele vai ser respeitado da mesma forma que ele é no seu país de origem. Ele faz uma viagem longa e ele chega lá na esperança de que alguém vai trazer a cura para a vida dele. Ele bate na porta, vem um rapaz atender ele, chamado Geazi. Ele se identifica: eu sou Naamã, o comandante do rei da Síria. A Bíblia não diz, mas eu fico imaginando Geazi prestando uma reverência a ele, e ele dizendo: olha, me disseram que aqui tem um profeta que é capaz de me curar, eu queria falar com ele. Aí Geazi fala assim: só um minuto. Geazi vai lá dentro e fala assim: ó, o homem está aí, ele é a autoridade máxima lá no país dele, e ele veio aqui para poder receber uma cura. A Bíblia diz que Eliseu vira para Geazi e fala assim: ó, manda ele, eu não vou receber ele não, manda ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Geazi, sem graça, não sabia o que ia dizer. Sabe como é que é? O patrão está ocupado, o homem lá está, são muitas demandas, eu não sei o que ele falou. Ele ficou sem graça. Cara, desembucha. O cara não vai te receber não, cara. Eu andei esse pedaço todo para chegar aqui. Quem é esse profeta? Quem ele acha que é para não me receber? A Bíblia não diz. Mas eu, quando leio a Bíblia, eu gosto de pensar. Eu fico imaginando Eliseu dizendo: olha, fala para ele, Geazi, que lá no país dele, as leis dele, as regras dele e a autoridade dele é lá no país dele, e talvez também seja um pouco no nosso país. Mas explica para ele, Eliseu, que eu não pertenço a esse lugar. O lugar que eu venho tem uma autoridade maior do que a dele. Então eu não preciso me apresentar para ele, porque ele acha que eu tenho que me apresentar. Porque a autoridade, irmãos, eu costumo dizer que a autoridade não se pede, a autoridade se conquista. E toda autoridade, a Bíblia diz que toda autoridade nos é dada do alto. Toda autoridade na terra não acontece se do alto não vier. É o que está escrito na Bíblia. Então quando ele chega lá e fala assim: olha, ele não vai receber. Aí não vai receber, não. Então vou embora. Vim fazer, o que eu vim fazer aqui? Vai embora. Agora ele está saindo, aí um soldado dele, está escrito na 2 Reis capítulo 5, depois ele na tua casa. Um soldado dele diz assim: meu senhor, se ele te pedisse uma coisa difícil, tu não ia fazer? Agora que a gente pede uma coisa tão simples, vamos fazer, meu rei. Afinal, meu comandante, afinal de contas, é bola ou búlica. Ou dá certo ou não dá. Vamos tentar. Tu já está no B.O. danado aí. Tu já está leproso. Morrer tu já vai. Vamos tentar a sorte. O texto diz que ele mergulha uma vez, mergulha 2, mergulha 3, mergulha 4, 5, 6, nada. Mas a minha Bíblia, igual a sua, diz que quando ele mergulha a 7ª vez, que ele levanta, Léo, a pele dele estava igual de uma criança. Pastor, que isso tem a ver com a história de Samuel. Eu não sei se faz sentido para você, mas o Espírito de Deus falou comigo agora. Para mim faz todo sentido, porque Samuel, ele cresceu num ambiente em que tinham as suas leis e as suas regras. Mas as leis e as regras que tinham dentro do ambiente que Samuel cresceu não entraram dentro dele, porque as regras que foram estabelecidas sobre a vida de Samuel foram regras muito maiores que vieram do céu. Eu e você somos pessoas, cidadãos que estamos peregrinando por essa terra, e um dia sairemos dela. Se as leis e os mandamentos do Senhor penetrarem no nosso ser e começarmos a entender de fato como devemos viver nessa terra, as leis dessa terra para a gente viver aqui é a coisa mais fácil do mundo. O nosso país é um dos países que paga mais imposto no mundo, se não for o maior de todos.
E a gente, quando vê isso, fala assim, caraca, cara, é muito imposto, é uma loucura. E se a gente ficar agarrado às leis desse mundo, a gente sofre. É difícil, mas quando a nossa visão não é dessa terra, mas quando a nossa visão é do céu, a gente entende que aquilo que o céu tem para mim e para você é muito maior do que os impostos que são estabelecidos sobre a terra. Você está comigo aqui? O que é muito, o que é pouco? Muito é quando você tem algo e do outro lado você não tem nada. Mas quando você tem muito aqui, aqui você tem mais, isso aqui que parece ser muito se torna pouco, isso aqui de verdade é muito. Nós fomos chamados por Deus para mudar uma geração. Eu não sei se você acredita nisso, mas quando a gente lê a Bíblia, a gente vê um homem mudando a história de uma nação. A gente vê um homem mudando toda uma jurisdição. E eu te pergunto nessa tarde, nessa noite, o Deus a qual esses homens serviam é o mesmo Deus que a gente serve, sim ou não? Sim. E se Deus fazia no passado, por que Deus não pode fazer no presente? Em momentos onde a palavra é rara e as visões não são frequentes. É triste dizer isso, mas é o momento que o povo mais se corrompe. Não tem palavra, não tem visão, o povo se corrompe. Por isso Deus neste momento está procurando os Samuéis desta geração. Deus está olhando pela terra, passando pela terra e procurando os Samuéis desta geração. Homens e mulheres que estão dispostos a viver dentro de uma Babilônia, mas a Babilônia não morar dentro dele. Homens e mulheres que estão dispostos a morar dentro do Egito, mas o Egito não viver dentro deles. A gente vai ver a história de José. José vivia num ambiente tão complicado. E isso é tão doido, porque José, olha que coisa louca, e aqui eu já fecho. José morava dentro do Egito, lá com Faraó. E José, no momento de muita abundância, olha que loucura, no momento de muita abundância, José guarda. Agora, no momento de escassez, José compra. Vocês concordam comigo que no momento de abundância, para refletir com calma, no momento de abundância, que normalmente a gente compra mais, sim ou não? Está entrando, a gente está comprando. E quando vem a escassez, o que a gente faz? A gente fecha todas as torneiras, sim ou não? A gente fecha as torneiras. José fez diferente. José, no momento de muita abundância, ele guardou. E no momento onde veio a escassez, José gastou dinheiro, José comprou. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Que a lei da terra não pode reger aquilo que a gente quer viver de verdade. Nós somos movidos por aquilo que o céu tem para nós. Enquanto o mundo está corrompido, a nossa política está corrompida, muito mais do que a gente falar sobre corrupção sobre a nossa política, Deus está procurando Samuéis que se levantem no meio da política e mudem a política, mas não que a política mude eles. Sabe quantos homens e mulheres entraram na política e foram transformados por ela? Eu costumo dizer que eles não foram transformados, eles só exalaram aquilo que estava oculto dentro deles. E no momento em que a política entrou dentro deles, eles tiveram a oportunidade, pastora. Quando eles tiveram a oportunidade, eles mostraram quem eles eram. Deus está procurando homens e mulheres que tenham caráter de Cristo nesta terra. Homens e mulheres que vão chegar diante de situações e não vão se corromper. Homens e mulheres que vão continuar vivendo com integridade e vivendo com pureza aquilo que Cristo tem para nós. E aqui eu fecho de verdade. Não tenha medo. Não tenha medo de ser vulnerável. Mostre de verdade para Deus quem você é. Pare de ficar se escondendo atrás de uma religião medíocre. Pare de ficar dizendo para os outros que você é crente, que você fala em línguas, que você rodopia, que você isso, que aquilo outro. Deus não está nem aí para isso. Deus está olhando para dentro do teu coração. Tem pessoas que fazem coisas certas com intenção errada. Tem outros que fazem coisas erradas, mas com coração puro. Talvez isso possa dar um nó na tua cabeça, mas eu particularmente acredito que Deus olha para esses homens e não olha para aqueles que fizeram certo. Porque para Deus não é o resultado, mas é a essência. Se Deus fosse olhar para o resultado, Deus continuava com Saul. Saul ficou 40 anos no trono. Deus no segundo ano de reinado disse: esse aí já não me serve mais, porque esse aí que é o aplauso do povo. Eu não vivo com pessoas que querem aplauso do povo, eu vivo com pessoas que querem a minha glória e a minha essência. Eu vou levantar um melhor do que ele. Davi não tinha nem nascido, e Deus levantou Davi. Você está comigo aqui? Deus está procurando homens e mulheres, e eu não sei você, mas eu quero ser um desses. Eu quero ser uma dessas pessoas completamente imperfeito. Falo isso para você, não é da boca para fora, não. É do Deus conhece. Talvez eu te diga alguma coisa e fale: ele quer dar uma de puritanozinho, de humilde. Não. Eu não tenho nada de humilde, mas Deus me conhece.
É igual o apóstolo Paulo, quando eu preguei domingo. Olha, eu conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo. Deus sabe. Deus sabe que o meu desejo é ser um desses homens que as guerras vêm, mas ele não muda. Ele se abate, ele até aparece doente e tal, mas ele não muda a sua essência. É muito fácil ceder ao povo. Moisés sobe o monte, deixa um irmão lá embaixo tomando conta do povo, assim, ó, toma conta desse povo. Esse povo não é meu, esse povo é do Senhor. Não faz nada que Deus não aprove. Moisés está lá em cima do monte, está adorando, a glória descendo. Aí Deus fala assim: desce lá. Desce lá, está escrito isso na Bíblia, que o teu povo, Deus falou para Moisés, o teu povo se corrompeu. Moisés, mas Deus não é o meu povo, é o teu povo. Não. Eles nesse momento estão sendo o teu povo. Desce lá. Moisés desce com 2 tábuas na mão, as tábuas da lei. Ele desce e lê com calma na tua casa. A Bíblia diz que as primeiras tábuas, lê com calma na tua casa, as primeiras tábuas foram escritas pelo dedo de Deus. Está escrito isso na tua Bíblia. A segunda tábua quem escreveu foi Moisés. A primeira tábua que foi quebrada por Moisés foi escrita pelo próprio dedo de Deus. O próprio Deus escreveu a tábua. Pode ler na tua casa. Êxodo capítulo 32. Moisés desce. Quando chega lá embaixo, alarido de festa, a bagunça danada. A gente lê a Bíblia e tem que entender. Muita gente nu, doidão pra caramba, um bezerro de ouro lá, e os caras estão lá, carnaval dos crentes. Moisés desce e fala assim: cara, o que tu fez, Arão? Não, eu não fiz nada. Eu peguei os ouros aí, joguei nesse burril aí, saiu isso aí. Está escrito isso na Bíblia. Saiu esse bezerro aí. Sabe por que saiu um bezerro? Porque Arão, preste atenção nisso, e aqui eu acabo mesmo. Arão tinha saído do Egito. Arão estava agora no deserto, rumo à terra prometida. Mas o bezerro era um ídolo, era um deus do Egito. Então Arão saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. Não saiu dele. Então quando ele coloca ali o ouro e ele faz um bezerro de ouro, o povo começa a adorar. Porque deixa eu te dizer uma coisa, o povo sempre vai adorar o Deus do líder. Eu vou repetir. O povo sempre vai adorar o Deus do líder. Se fosse outro, talvez jogasse lá e saísse um outro Deus lá. Porque o problema não era o bezerro, o problema era o coração de Arão que estava lá no Egito ainda. Deus não tem problema com o bezerro. O bezerro é só um bezerro. Deus tem problema de adorar a imagem de escultura. O desejo do meu coração é que nos tornemos os Samuéis desta geração. Homens e mulheres que estão dispostos a pagar um preço para viver a plenitude daquilo que Cristo tem. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Deus, obrigado por esta noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor e teu carinho por nós. Leva-nos para os nossos lares debaixo da tua proteção e da tua graça. Que o teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. E que as doces consolações do teu Espírito se façam presentes todos os dias da nossa vida. Te amamos, Jesus. Você é e sempre será a pessoa mais amada dessa casa. Obrigado por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vá em paz, vá feliz. Que Deus te abençoe e que você viva a melhor semana da sua história.